Olá pessoal, tudo bem? Pois é, quanto tempo, né? Tava com saudades. Os últimos tempos foram bastante difíceis, aconteceram muitas coisas, comecei a estudar muito, fazer um monte de coisa. Eu planejava vir aqui e no fim das contas acabava que não dava tempo. Mas hoje eu falei, hoje eu preciso gravar, inclusive porque eu tenho duas coisas importantes para passar para vocês. Uma que já estava há muito tempo planejada, que seria o próximo vídeo e que vai ser o tema desse, e outra também de gratidão, porque passei aí os últimos 12 dias com uma debilidade bem grande. A gente vai compartilhar daqui a pouquinho isso com vocês. Você chegou aqui a primeira vez, eu sou Eliane do canal Viva Leve, seja muito bem-vinda. E aqui a gente compartilha coisas que me fizeram sair de um poço muito fundo e que trouxe muitas consequências para mim, né, até com relação à saúde e que eu consegui modificar uma grande parte disso. Então, seja muito bem-vindo e acompanhe o canal. Vamos lá para nossa conversa de hoje? Antes de começar o assunto, eu queria agradecer muito aqui, porque eu estava olhando, né, nas estatísticas que o YouTube coloca pra gente, que eu tenho seguidores, né, ou pelo menos que visualizam o canal lá do Vietnã e da Rússia, olha que chique. Fiquei muito feliz em saber disso, né? Que a Rússia e algumas pessoas também do Vietnã têm acompanhado o canal. E isso para mim é muito, muito, muito gratificante. Sinal que a minha mensagem não é vazia, né? Assim, tá alcançando muitas pessoas e eu espero que alcance muito mais, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui, né, publicamente a Deus, sim, porque os últimos 12 dias eu sofri com a questão da dengue. Foi bastante difícil, fiquei dias sem conseguir nem me levantar da cama, muita dor, muita náusea, sem conseguir me alimentar por alguns dias. Foi um processo bem doloroso mesmo e difícil, né? Pra gente que tá sempre nativa, fazendo as coisas. Mas por outro lado também aproveitei para refletir sobre algumas coisas, que inclusive coloquei lá no meu Instagram, porque hoje foi a primeira vez desses 12 dias que eu consegui tomar um café normal. Meu café da manhã normal, coisa que já faz muito tempo que eu já não estava conseguindo fazer, porque era muita náusea, muito, muito mesmo. Cheguei, né, até ter vômito e nos últimos dias eu só conseguia comer alguma coisa se eu antecedesse com um comprimido, né? Pra poder ficar no meu estômago e mesmo assim ficava, mas eu ficava me sentindo mal. Então hoje foi o primeiro dia que eu consegui tomar um café da manhã bom, apesar de nos últimos dias estar conseguindo me alimentar um pouco mais. Ontem me alimentei durante o dia melhor, mas meu café da manhã que tanto eu gosto, hoje que foi a primeira vez, então sou muito grata por isso, eu queria compartilhar isso com vocês hoje, tá bom? Agora vamos lá para o nosso assunto. Eu vou tentar ser o mais rápida possível, né? Porque normalmente meus vídeos ficam longos e a minha ideia é que seja prático, rápido, para que todo mundo possa acompanhar de boa, né? Nos últimos vídeos a gente tinha compartilhado bastante coisas, né? Que é da minha própria vivência, que foi transformando algumas coisas, que eu perdi lá os 30 quilos, depois de 14 anos tentando e não conseguia. E aí, quando eu descobri qual era o ponto-chave, tudo foi se modificando. Então, se é a primeira vez que você está aqui no canal, dá uma olhadinha nos primeiros vídeos que eu explico melhor sobre isso, tá bom? Mas hoje eu queria falar sobre o ponto cego, que é o tema do nosso vídeo de hoje. O que eu quero dizer com isso, né? Não só na nossa vida pessoal, mas em todas os territórios aí por onde anda a nossa vida, enquanto estamos aqui nesse plano, a gente tem um probleminha assim de não conseguir enxergar às vezes algumas coisas que não tá tão clara pra gente, né? E durante todo esse meu processo, né, de emagrecimento, que no fim das contas não foi só emagrecer, foi um processo de limpeza interna, né, que vocês que acompanham já o canal desde o começo sabem, sempre tem um ponto cego que às vezes a gente não, por não perceber, exatamente por isso que chama ponto cego, acaba aqui atrapalhando a nossa vida como um todo, né? E aí a gente pensa assim, né? Mas como que a gente vai descobrir esse ponto cego? Porque se tá cego vai ser meio difícil. Mas uma das coisas que eu pude perceber durante esse percurso meu, que a pior situação e o pior problema
desses pontos cegos é que às vezes eles não estão tão escondidos assim, é a gente que se fecha para não enxergar. Mas isso não é consciente. Óbvio que se todo mundo tivesse consciência de que tem alguma coisa ali que eu preciso enxergar, a gente procuraria, né, assim, até achar para poder resolver todos os nossos problemas. Então não é consciente. Mas, mesmo sendo inconsciente, é possível a gente conseguir fazer uma retomada sobre isso e conseguir enxergar, né, algumas coisas. E uma das questões aqui que eu quero colocar para vocês, que se torna um ponto cego, e na maioria das vezes isso interfere na vida de todas as pessoas. E como aqui a gente fala muito também sobre a questão da alimentação, eu quero falar do ponto cego exatamente nesse quesito, da alimentação, né? Porque ele também tem a ver com a questão emocional. Então, assim, um dia eu tava conversando com uma amiga, ela falou assim pra mim, né, que a gente foi num restaurante, que a gente tava num curso. Aí a gente foi no restaurante e ela comprou uma Coca-Cola, né? E aí eu peguei e falei assim, mas você vai conseguir tomar essa Coca-Cola? Porque hoje em dia eu já não consigo mais, né? Aí ela pegou e falou assim, sabe aquela comida emocional? Pois é aqui a minha Coca-Cola, a minha comida emocional. E já faz um tempo isso, mas eu fiquei refletindo sobre isso e tava já no script para eu fazer esse vídeo, né? Mas como eu não consegui por conta do tempo, foi passando. E é sobre esse ponto cego que eu quero falar hoje. Às vezes a gente não percebe que algumas coisas que a gente faz que sabota o nosso bem-estar com relação à saúde e ao emagrecimento, por exemplo, tem a ver com as nossas emoções. Eu já falei sobre isso, mas eu falei num âmbito um pouco diferente. Então, assim, se você tem consciência que, por exemplo, se eu fico nervosa, eu vou comer mais, então eu não tenho que cuidar da comida, eu tenho que cuidar do meu nervoso. Se eu fico ansiosa, eu quero demais, assim, não vejo a hora de resolver uma questão, e enquanto isso não chega, eu vou, sei lá, assaltar a geladeira, então eu não tenho que cuidar da minha geladeira, da comida que eu quero comer. Eu tenho que cuidar da minha ansiedade. Se, por exemplo, eu vou sair e eu sei que lá no local para onde eu não vou encontrar algumas coisas que para mim é importante me alimentar, então eu tenho que cuidar disso com uma certa antecedência. Isso vai ser sempre possível, 100% possível das vezes? Não, não vai ser. Mas quando a gente tem consciência dessas questões, que está atrelada a nossas emoções e que nos traz prejuízos nas outras partes da vida, fica mais fácil da gente começar a se equilibrar melhor, entende? Então, uma das coisas que eu queria falar aqui, por exemplo, é que até depois eu vou propor um exercício que ele não é tão difícil de fazer, é rápido e pode te ajudar. Porque às vezes, por exemplo, a gente olha para certos alimentos e fala assim: eu não gosto disso, a comida que é para emagrecer, ela não é saborosa, a comida que eu quero comer hoje é uma massa. E às vezes a gente se prende tanto a isso e não olha para o que realmente importa, né? Então, por exemplo, eu gosto até de bastante verdura e tal, isso para mim não era um problema. Mas algumas coisas, para eu deixar, por exemplo, o açúcar, por exemplo, foi mais difícil. Mas aí, quando eu adquiri a consciência dos malefícios disso e trouxe à tona, e aí deixou de ser um ponto cego, eu comecei a me apropriar disso e na hora de pesar na balança, eu falei, pois eu não quero isso pra mim. Só que não era para assim, não era uma coisa tão fácil de eu fazer. Então o que que eu fiz? Eu comecei a dar um passo de cada vez, né? Mas antes de eu dar um passo de cada vez, eu precisei colocar a luz da consciência sobre isso, né? Então, eu precisei de ajuda, né, para isso, mas eu não paguei ninguém. A ajuda que eu tive foram duas, né? A primeira
eu tenho certeza absoluta que foi no âmbito espiritual mesmo, porque quando você começa a perceber que algo não está bem, você começa a buscar ajuda espiritual, essa ajuda vem. E aí aqui na Terra, Deus tem os seus anjos que Ele coloca ao nosso dispor, e pode ser um amigo, pode ser um vídeo como esse, que foi o meu caso, por exemplo, pode ser um médico, pode ser, às vezes o médico você vai até para outra coisa, como foi que aconteceu comigo, que eu fui para resolver uma situação e chegou lá, ele teve consciência do que estava acontecendo comigo, mesmo sem eu ter falado nada antes. Então, assim, quando você pede ajuda, primeiro espiritual, para que desça essa luz da sua consciência, você vai perceber que vai começar a aparecer faróis na sua vida para que essas coisas possam ser resolvidas, né? Então, assim, uma das coisas que eu fiz, por exemplo, com açúcar, né? Eu gostava muito de doce, então eu comecei a diminuir. Mas antes de eu fazer essa diminuição, o que eu fiz primeiro? Eu fui buscar quais os malefícios que o açúcar traz para o meu organismo. Porque quando você. Porque assim, tem o lado bom do açúcar, ele é gostoso, ele traz prazer, né? Porque tudo que é bom, que é saboroso, traz prazer para o nosso organismo, para o nosso cérebro. E aí a gente vicia nisso. Só que a gente precisa fazer um contrabalanceamento aí. Quando eu peguei e falei assim, bom, eu gosto muito de açúcar, eu ouço muito falar que açúcar faz mal. Na minha família tem bastante pessoas diabéticas e isso é através, né, dessa questão do açúcar, mas não é, o açúcar não é só aquele açúcar branco, tem a ver também com carboidrato que se torna, né, açúcar no sangue. Eu comecei a buscar algumas questões assim. Quando eu estudei mais sobre o açúcar e os malefícios que ele causava, e do outro lado, os benefícios de viver sem o açúcar, eu falei, não, não tenho que pensar, eu tenho que me organizar minha mente e diminuindo isso, né? E aí eu fui aos pouquinhos, só que eu coloquei uma meta, mas não uma meta exorbitante, né? Por exemplo, antes eu comprava um chocolate, eu comia ele inteiro. Depois disso eu comecei a fazer o quê? Em vez de eu comprar um grande, se eu estivesse sozinha, eu comecei a comprar um pequeno. E falava pro meu cérebro, eu falava mesmo, porque o nosso cérebro ele precisa ouvir isso. E a repetição faz com que o nosso cérebro absorva a informação, e com o tempo isso fica tão claro para você, tão claro e tão intrínseco em você, que por mais que apareça outras coisas querendo dizer ao contrário, já virou uma crença tão forte em você que você pode ver 10 pessoas comendo chocolate na sua frente que você até pode comer também, mas você já não consegue comer mais, porque o seu organismo já se livrou disso, que é o meu caso hoje. Então, assim, eu fui diminuindo. Aí, por exemplo, açúcar num suco, no de limão, por exemplo, eu não conseguia antes tomar um suco de limão sem açúcar, então eu fui diminuindo a quantidade, né? E aí, por exemplo, doce. Hoje em dia também eu como doce, como, mas assim, eu já não consigo comer muito. Por quê? Porque eu falei para o meu cérebro. Todos os malefícios que eu vi sobre o açúcar, eu fui falando para o meu cérebro. Todas as vezes que eu vi o açúcar, eu falava, nossa, açúcar, você faz tudo isso de mal, né? Pois é, vou ter que deixar você. E eu ia fazendo fazendo isso, diminuindo de pouquinho, até que me livrei. Hoje em dia, eu não como nada, zero de açúcar? Não, ainda como uma coisa ou outra, mas eu já não consigo comer nem 10% do que eu comia antes. Então, é nesse sentido que eu quero falar para você. Só que existe pontos cegos em várias vertentes, né? Mas eu queria trazer para você esse conceito desse ponto cego no sentido de que é ponto cego enquanto você não está se incomodando com alguma coisa que está te fazendo mal. Porque a partir do momento que você percebe que isso não está te fazendo bem e você não consegue se livrar disso, você já colocou luz ali, tem alguma coisa de errado e eu não estou conseguindo por quê. Então o exercício hoje que eu quero, né, propor para você, que é o farolzinho lá que vai trazer luz para sua consciência e vai te ajudar a se libertar de algumas coisas, pesquisa. Se você não sabe de todas as informações, dá uma pesquisada, perde aí uns 15, 20 minutos, meia hora que seja, e pesquisa. Vou colocar o assunto do açúcar aqui, para ficar mais fácil. Coloca assim, açúcar, pode escrever grandão assim numa folha, açúcar, e divide a folha em dois, benefícios e malefícios.
Coloca quais são os benefícios do açúcar de um lado e os malefícios de outro. Se preciso, pesquise em mais de uma fonte, tá? Para você ver a compatibilidade das informações. Você vai ver que os malefícios ganham, ó, de lavada, né? A léguas, ganha muito, muito mais à frente dos benefícios. Na verdade, benefício o açúcar não tem. Se você for ver, nas pesquisas não tem benefício no açúcar. Então, com isso, você vai pegar essa lista e todos os dias você vai olhar para ela, que seja 5 minutinhos. Você fala, nossa, açúcar, você faz isso comigo. Aí juntando com a questão do outro ponto cego que nós já falamos, que para mim era isso e eu não sabia, que foi a chave da virada mesmo, foi a questão de eu perceber que eu havia me esquecido que eu não me amava, eu não me cuidava mais. Eu coloquei tudo à frente do meu amor próprio. E isso que era o meu ponto cego. E quando eu trouxe luz a isso, eu consegui aos pouquinhos me desvencilhando disso, modificar toda a minha vida. Então, eu proponho para você isso hoje. Faz esse exercício. Eu falei do açúcar, mas pode ser o cigarro. É que aqui não dá pra gente entrar tanto a fundo. Mas uma pessoa que faz esse exercício mesmo, com vontade de verdade, e começa todos os dias olhar para ele, colocar luz, né? Porque você só consegue colocar luz naquilo que você enxerga. Então, assim, aponta a sua visão para isso. Aponta a sua visão para essa questão que você sabe que não está te fazendo bem, que você quer deixar e não consegue. Então, uma das coisas é isso. Você vai escrever qual é o mal que você quer deixar. Pode ser uma pessoa tóxica, que eu também tinha esse problema na minha vida. Pode ser um vício, você sabe que te faz mal. Pode ser a falta de alguma coisa, né? Por exemplo, falta de exercício físico. A falta de exercício físico, quais são os benefícios e os malefícios? Aí você destrincha isso e vai olhando para isso. E aí você olha assim, nossa, mas se isso causa tanto mal a mim e eu me amo, eu sou importante para mim, por que eu não faço? E aí a partir disso você vai colocando pequenas ações diárias para que isso possa começar a fazer parte da sua vida. E você vai ver como isso pode modificar muito, 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 muito a sua vida. Os assuntos que eu quero abordar aqui, eles são longos, então às vezes fica difícil falar em vídeos mais curtos, né? Mas no YouTube, a partir de 50 inscritos, a gente consegue gravar alguns vídeos assim, como lives, algumas coisas a mais assim. E eu pretendo fazer alguns assim, como uma espécie mais de aula mesmo, para ficar um pouquinho melhor, de abordar mais alguns assuntos e tendo perguntas também, de repente, né, na hora eu consigo responder, tá bom? Mas enquanto isso não é possível, eu vou compartilhando com vocês essas questões, tá bom? Um beijo, que é muito feliz de poder voltar aqui. Um beijo para todos os que já me seguem aqui no canal, para aqueles que só passam por aqui também. Eu quero agradecer a sua visita, a sua estada aqui comigo, por compartilhar mais um pouquinho do seu tempo comigo, tá bom? E um beijo especial para os meus amigos e amigas russas e vietnenses, eu não sei como que falam, mas falo do Vietnã. Mas fiquei muito feliz de saber que vocês também estão acompanhando aqui o canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!